Eu irei trazer para vocês 10 dicas muito importantes para você fugir desses custos altíssimos de armazenagem. A primeira dica que eu quero trazer para vocês é os custos do Brasil. Eu sempre, desde quando eu comecei com esse processo de trazer tudo que eu já aprendi, tudo que eu sei sobre comércio exterior, é sobretudo que muita gente começa com as operações do comércio exterior e quando chega no Brasil, ela desconhece todo o procedimento, porque não é dito, não é dito a ela, olha, os procedimentos no Brasil é assim, assim, assado. Então é muito importante você saber quais são os seus custos aqui no Brasil, para que você saiba mais ou menos quanto que vai ser o custo da sua mercadoria no final dessa operação. Então aqui é o porto que você escolheu da sua preferência para fazer a nacionalização, saber como funciona aquele porto, quanto tempo aquele porto está demorando para fazer as liberações da mercadoria, se existem fiscais locais neste porto para fazer o desembaraço dessa mercadoria, porque muitas vezes você está alocado num porto, você escolhe um porto para fazer a sua nacionalização e muitas vezes não tem fiscal. É direcionado para um outro porto para fazer a nacionalização dessa mercadoria. Por exemplo, o Porto de Xavier, a gente faz a nacionalização, inclusive ontem registrei uma declaração de importação, desembaraçando essa mercadoria por lá, só que não é lá que faz o desembaraço, o processo em si vai para a Uruguaiana. Olha só, Porto Xavier não tem fiscal lá, vai para a Uruguaiana para fazer o desembaraço lá. Então todo esse cuidado tem que ter, porque daí você precisa saber, para saber sobretudo quanto tempo que a sua mercadoria vai ficar parada até a sua nacionalização, até você retirar essa mercadoria e entregar para você. E todo o tempo que essa mercadoria fica armazenada, aqui eu vou bater bastante na tecla, pessoal. Caro importador que está começando com esses processos, que está querendo se aventurar neste mundo de comércio exterior, que ele é fantástico, porém, contudo, tem que dar atenção a ele, você saber quanto tempo vai demorar o desembaraço da sua mercadoria no porto que você escolheu para fazer o desembaraço. Porque quanto mais tempo ficar a sua mercadoria no armazém, mais custo, o valor mais alto vai ficar o custo da sua mercadoria na retirada, porque é preciso pagar, né, para poder retirar. Se você não consegue pagar essa armazenagem, você logo não vai conseguir tirar a sua mercadoria do porto. Então, eu costumo dizer também que os portos elas são máquinas de fazer dinheiro, porque uma vez colocada essa mercadoria lá, ela fica uma mercadoria da Receita Federal. Então você precisa apresentar documentos, registrar, apresentar documentos, para daí então, depois de desembaraçado, ter o comprovante de importação com todos os documentos, depois, né, que depois do desembaraço, que tem o comprovante de importação, que é o ICMS e depois a nota fiscal, tem que apresentar para a estação, para o porto, para o aduaneiro, aí então você retira a sua mercadoria. Então cuidem bastante essa parte de saber quais são os custos reais que você vai ter no Brasil. E é possível ter. Com o seu representante legal, você pode solicitar, sobretudo, quais são os custos reais que você pode ter dentro do Brasil com a mercadoria já em território nacional. Lembrando que existe sim uma margem de erro, né, por causa de dólar, porque um monte de percalços e um monte de adversidade, sobretudo, que pode acontecer aí dentro da operação. Ok? Então, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui é a falta de revisão. Revisão de quê? Dos documentos. Então aqui, caro importador, cobre o seu representante legal que você escolheu de sua preferência na fronteira para conferir os documentos antes do embarque dessa mercadoria. Porque é possível. Uma vez você fazendo a sua compra no exterior, você pode solicitar ao fornecedor que te encaminhe a proforma. A proforma é que é o primeiro documento que o fornecedor te entrega, que ali você vai conferir quantidade, valor e a forma de pagamento para então você fazer o pagamento da sua mercadoria, de acordo com o acordo comercial. Você pode encaminhar essa proforma para o seu representante legal. O seu representante legal já vai fazer uma pré-conferência ali
né, com quantidade, a descrição da mercadoria, para ver se não falta alguma coisa nessa proforma, conforme previsto na legislação, tá? Então cobre, porque uma vez não revisado desde o início da tua operação, aí vem fatura, vem os demais documentos, está errado, aí chega em território nacional, quando você vai fazer a nacionalização dessa mercadoria, o teu documento está errado e, sobretudo, aqui eu conto para vocês um segredinho. Muitas vezes o fornecedor, uma vez a mercadoria em território nacional, ele não troca os documentos. Ele não corrige os documentos, eles não fazem carta de correção para documentos. Exceto, óbvio, que a gente trabalha bastante, aqui para quem não sabe, eu estou na fronteira de Foz do Iguaçu, que eu trabalho com o Paraguai e a Argentina. O Paraguai, sobretudo, quando a gente solicita as cartas de correções para corrigir uma fatura comercial ou um conhecimento de embarque, que é o CRT, eles fazem, porque isso está previsto na legislação. Só que muitas vezes, nos modal, por exemplo, aéreo e marítimo, eles desconhecem esses procedimentos. Logo, o fornecedor, o exterior, não vai emitir esses documentos, não vai corrigir esses documentos. Aí você tem que correr o risco, né, junto com o importador, de registrar essa declaração de importação, mesmo sabendo que o documento está errado. Então, correr o risco de dar uma parametrização diferente de verde, e, sobretudo, você aí pagar um custo muito alto, porque a sua mercadoria vai ficar armazenada enquanto você não resolver esse impasse e registrar a sua declaração de importação. Vamos para o 3. O 3 é o preço de estadia. Como eu venho sempre falando, pessoal, é possível você diminuir os seus custos. Como? Saber quais são os custos que são os custos no Brasil. E para saber os custos no Brasil, procure o seu representante legal. Todas as estações aduaneiras, todos os portos, eles têm uma taxa que eles praticam, que quais serão os custos que eles vão ter ali com a sua mercadoria. Então solicite essa tabela ao seu representante legal, para o porto que você escolheu de sua preferência para fazer o desembaraço. Essa tabela você vai fazer uma análise, vai colocar no papel mais ou menos quais serão os seus custos. Ali eles cobram tudo. O tamanho, às vezes se faz remanejamento da carga, tudo eles cobram. Então ali nessa tabela eles colocam todos esses custos. Então é possível sim você saber mais ou menos qual será o seu custo final, finalizando a tua operação ali. Coloque 10 dias, dentro de 10 dias entrou em território nacional, deu presença de carga, você tem ali 10 dias para nacionalizar a sua mercadoria. Então você coloca ali os custos dentro de 10 dias, lembrando que existe uma margem de erro para mais ou para menos. Ali a gente tem que contar a taxa do dólar do dia. Hoje, se vocês perceberem, o dólar está oscilando, subindo pra caramba. Então tudo isso é preciso colocar na ponta da caneta para ver se é viável, se é viável ou não você fazer a sua importação, né, antes mesmo do embarque. Isso, não vão fazer isso com a mercadoria aqui no Brasil, porque estando no Brasil você não tem saída. Mesmo você sabendo os custos, você precisa correr para desembaraçar, tirar logo da estação aduaneira e vender a sua mercadoria. NCM. O NCM é a nomenclatura comum do Mercosul. É um alfanumérico de 8 dígitos e esse código ele é mundial. Então todo mundo precisa ter esse código para importar e para exportar. Lembrando que para importar, toda mercadoria que sai do exterior vem para o Brasil, você está praticando a importação. Toda mercadoria que sai do Brasil e vai para fora, para qualquer outro lugar do mundo, isso é exportação. Ok? Então o NCM não se pode errar. O fornecedor ele é obrigado a dizer para você qual é o NCM que ele utiliza para a mercadoria que ele está te oferecendo. Sobretudo, você, caro importador, precisa saber o que está importando. Uma vez você sabendo o que está importando, tamanho, cor, para que vai servir essa sua mercadoria,
Aí você pede esse código, encaminha para o teu representante legal. Aqui eu digo sempre representante legal porque ele precisa, você contrata ele, escolhe ele, que ele é da sua preferência, para poder te ajudar ao desembaraço, a nacionalização da mercadoria no Brasil. Logo você precisa estar em comunicação com ele constante. Então sempre fala, olha, a NCM que o fornecedor me passou é essa, pode dar uma analisada dentro do sistema da Receita Federal, se é essa mesmo que a gente deve utilizar? Vamos lá, vamos fazer consulta, vamos perguntar para o cliente, olha, a mercadoria está dando essas especificações, tá certo? Não, tá certo, não, tá errado, eu acredito que é o outro. Então a gente vai fazendo os ajustes e daí a gente informa o fornecedor no exterior, olha, a NCM correta para o cliente aqui no Brasil é essa que nós devemos utilizar. Certo? Então cuide, porque uma vez colocado o NCM errado, a gente perde tempo, energia e dinheiro. Por quê? A Receita Federal vai analisar e vai dizer para você, olha, o NCM da sua mercadoria não é essa que você colocou, é essa NCM. Então, duas uma. Ou se você tiver certeza que a NCM que está sendo utilizada é a correta para sua mercadoria, ali você entra com uma justificativa junto à Receita Federal. É possível, porque a Receita Federal faz uma exigência fiscal dentro da declaração de importação, depois do registro, obviamente, e ali ele vai dizer para você quais são os procedimentos ou qual NCM que você deve utilizar. E caso você acredite que a Receita Federal está certo mesmo, que a NCM que a Receita Federal está dizendo, o fiscal ali está dizendo que você deve usar, logo você então vai ter que parar toda a operação, retificar sua declaração de importação para corrigir o NCM, porque foi desclassificado. Ali você vai pagar multa, 1% sobre o valor aduaneiro. Aqui você já deixa muito dinheiro. Aí você vai ter que pagar os impostos, a diferença dos impostos federais, caso haja. Então, isso aqui a gente perde realmente muito tempo, energia e dinheiro nessas paradas desses processos, quando não é olhado com carinho de realmente qual é o código que eu devo usar para a minha mercadoria. Então saiba, cara importador, qual é o tipo de mercadoria que você está importando. E nada de você falar que o fornecedor fala, vai lá no Google e digita o nome da tua mercadoria. O Google realmente ajuda muito, mas o Google ele só te dá um parâmetro. Ele só te dá uma ideia de, olha, acreditamos, né? Se ele falasse, com certeza. Hoje tem a inteligência artificial, ela fala, mas o Google não, né? Mas ali, por exemplo, a NCM mais ou menos te dá várias opções ali. Dessas opções, você seleciona ali e vê qual se encaixa com a tua mercadoria. E, cara importador, saiba sobretudo qual é o tipo de mercadoria que você está importando. Aqui eu falo cor, tamanho, para que vai servir, qual vai ser a finalidade real da sua mercadoria. Então fiquem atentos. Aqui você, com relação a você errar seu NCM, você deixa muito dinheiro. Armazenagem, multa e diferença de impostos federais. Então cuidado. Multa sem explicação. Vamos lá para o nosso quinto. Multa sem explicação. O que é multa sem explicação? Uma vez você registrando sua declaração de importação, ela vai parametrizar, a Receita Federal vai fazer uma análise fiscal e daí vai aplicar uma multa. Vamos voltar para o NCM aqui, vai dizer para você, olha, o NCM está errado. Aqui você precisa, se você tem certeza que o fiscal está equivocado, dizendo para você que você deve utilizar um NCM, no entanto, você acredita que é a NCM que você solicitou para colocar na declaração de importação, logo, cara importador, você pode sim solicitar que o seu representante legal faça um Word, escreva, faça uma justificativa dizendo, olha, o NCM é assim, assim, acreditando que seja, lógico, educadamente, não se impondo, né? Colocando ali seu ponto de vista, com amparos legais, sobretudo, e a Receita Federal vai analisar e se achar que você está certo, com certeza vai voltar atrás e vai retirar a exigência fiscal. Aqui eu trago uma experiência bem prática que aconteceu comigo. Eu registrei um processo no Porto de Uruguaiana e o fiscal colocou uma exigência ali no processo que era, para mim, eu, Eliana, era descabido.
Então eu solicitei o meu representante legal, né, em Uruguaiana. Aqui eu dou uma dica para vocês. Eu estou, como vocês sabem, em Foz do Iguaçu, na fronteira de Foz do Iguaçu, que é o Paraguai e a Argentina. Porém, contudo, eu posso fazer desembaraço em qualquer fronteira do Brasil. Como assim, Eliana? Sim, você contrata um representante legal da sua preferência, do teu perfil, que faz ali, que tem os mesmos caráter, a qualidade de serviço, porque a gente não pode diminuir a qualidade de serviço quando a gente troca de fronteira ou quando a gente está fazendo desembaraço, estando numa fronteira e fazendo desembaraço em outra fronteira. Então ali o caráter tem que ser igual, a qualidade a gente precisa entregar da mesma proporção do início da operação. Então ali eu contrato um representante legal, solicitei a esse representante legal que fosse falar com o fiscal, eu escrevi ali mais ou menos para ele sobre a exigência que o fiscal estava solicitando, então eu coloquei ali com os amparos legal, bem educadamente, solicitei que ele fosse falar com o fiscal, então ele foi falar com o fiscal e voltou atrás, retirou a exigência, ou seja, ele aceitou as minhas argumentações conforme aquela operação. E outro detalhe, eu, lógico, comuniquei o importador sobre a exigência fiscal e solicitei, olha, o fiscal está errado, eu acredito que o fiscal está interpretando de forma errada, então eu vou solicitar a ele eu vou apresentar a ele uma justificativa, a minha posição, o meu ponto de vista com relação à exigência que o fiscal está solicitando. O cliente disse, ok, né, se você conseguir, ótimo, porque seria altíssimo ali o custo da multa de 1% sobre o valor aduaneiro. Apresentei a justificativa e acreditem, o fiscal retirou, aceitou a minha argumentação, amparado, lógico, dentro da legislação, e retirou a exigência e desembaraçou o processo, tendo aí sucesso na minha apresentação de argumentação, né, pedindo a ele mostrando para ele, pontuando, né, a ele o ponto de vista dele e o nosso ponto de vista, ou seja, ele aceitou, então achou o argumento plausível, né, plausível e retirou a exigência e desembaraçou o processo. A gente teve aí o comprovante de importação. Isso é um bom senso, né, do fiscal. Obviamente que tem fiscal que não volta atrás. Já tive situação de apresentar, né, o processo de justificativa junto ao fiscal e o fiscal simplesmente falar que para ele não é interpretativo, que o ponto de vista dele era aquele, ponto, acabou, que se eu quisesse entrasse com mandado de segurança, que ele não voltaria atrás, que o fiscal não voltaria atrás. Então tivemos sim que recolher a multa e entrar com o processo e ir na justiça. E daí se vai um longo tempo, a gente não sabe por quanto tempo vai, mas infelizmente existe bom senso na interpretação, cada fiscal interpreta de uma forma, embora eu falo que a cartilha, que é o regulamento aduaneiro é o mesmo, mas cada um infelizmente interpreta de uma forma e a gente precisa aí dançar a música conforme eles queiram, né? E seguimos nesse jogo aí, nessa regra, né, do jogo, mas a gente vai se sobressaindo e acaba dando tudo certo depois. Vamos para o sexto, presença de carga. O que é presença de carga? Toda mercadoria que sai do exterior está pronta, finalizada no exterior, e ela começa o processo de trânsito do exterior para o Brasil. Vou dar um exemplo aqui, como estou em Foz, Paraguai e Argentina. Quando as mercadorias elas carregam na planta, ou seja, lá na origem, carregou a mercadoria, chegou no exterior, lá no exterior que precisa fazer todo o procedimento no exterior. Como a gente faz aqui no Brasil, a nacionalização, lá no exterior também é feito a mesma coisa. Então faz toda a nacionalização da mercadoria. Aí quando chega na aduana do Brasil, para ingressar para o Brasil, o fiscal do Brasil brasileiro coloca um conhecimento de embarque, que é o CRT, via sistema da Receita Federal. Quando coloca esse conhecimento de embarque via sistema da Receita Federal, ali começa a contar um prazo para que a mercadoria adentre ao porto que ele está. Então vou aqui para o Paraguai. Para o Paraguai, ali a gente precisa, chegou ali na aduana do Brasil, o fiscal deu entrada.
No conhecimento de embarque via sistema, ele tem 15 minutos para adentrar o porto. Então, se ele entrou com 16 minutos de atraso no porto, ele precisa justificar o porquê atrasou. Da Argentina, 45 minutos para entrar no porto. Então, o fiscal colocou no sistema o conhecimento de embarque. A partir deste momento, ele tem um prazo para entrar e não pode atrasar. Se atrasar, ele precisa apresentar uma justificativa de o porquê ele se atrasou. E aqui, quando a Receita Federal não aceita a justificativa do atraso, o transporte precisa pagar R$500 pelo atraso. É caro, né? Para mim é caro. Então, cuidado. Lógico, né? A Receita Federal faz esse tempo com a quilometragem da origem, né, do porto, onde está saindo para o destino, o porto escolhido, aonde vai ser feita a nacionalização. Então, assim, via de regras é para tudo, tá? Seja aéreo, marítimo, rodoviário, existe tempo. Então, a partir do momento que o fiscal do exterior do Brasil que coloca o conhecimento de embarque no sistema, tem um prazo, contando com a quilometragem, obviamente, para entrar em território nacional e ter a presença de carga no Brasil. Chegando no Brasil, o fiscal do Brasil vai pegar esse conhecimento, ele vai olhar no sistema, tá tudo certo, e vai dar ali presença de carga, porque é a partir deste momento que você tem a mercadoria disponibilizada para o registro, para poder você nacionalizar e ter a sua parametrização e ter o seu processo nacionalizado e desembaraçado com a mercadoria pronta para você retirar do armazém e entregar para o cliente final. Ok? O sétimo, envio de nota fiscal. Aqui, pessoal, a gente, depois de registrado uma declaração de importação parametrizado e nacionalizado, obrigatoriamente a gente precisa solicitar o importador para a emissão da nota fiscal. E muitas vezes o importador que está começando agora não está preparado para a emissão dessa nota fiscal, porque só emitem nota fiscal no mercado interno, nunca fizeram importação, nunca fizeram emissão de nota fiscal para as mercadorias vindo do estrangeiro, ou seja, importação. Acontece muito, porque daí o sistema não está preparado para a emissão dessas notas fiscais de importação, porque as parametrizações dentro desse sistema ela é bem diferente. Aqui eu dou uma dica, eu como despachante, eu estou na área de representante legal do importador. Sempre quando é um cliente novo que está começando as operações, eu estou no telefone, não, vamos lá, eu vou ajudar vocês a emitir essa nota, eu vou dar um passo a passo. Não sei, né, sobre muita coisa dentro do sistema de emissão de nota fiscal, porque se fala muito de fiscal. Mas eu vou lá e sempre dou uma olhada, sempre dou uma ajuda. Por quê? Para não ter muita demora na emissão dessa nota e entregar para nós. Porque uma vez nacionalizado, já com o comprovante de importação da Receita Federal, ou seja, a mercadoria já está nacionalizada pela Receita Federal, se não vir a nota fiscal, demora a liberar. Ou seja, lembra, a mercadoria está armazenada. E quanto mais tempo a sua mercadoria fica armazenada, o custo fica altíssimo. Então, precisa cuidar, precisa olhar para isso. Então eu ligo para o cliente, eu fico com ele no telefone, faço um acesso remoto, eu falo, não, os campos aqui, posso não saber, mas vamos tentar aqui, vamos colocar essa informação aqui, no fim acaba dando certo. A gente pode até perder um dia, mas na próxima operação, pode ter certeza, os dois estarão alinhados. Eu, para olhar ele de novo, olhar o sistema de novo, e o cliente fez todas as anotações, falou, agora eu já sei como é que faz a emissão de nota fiscal, vai estar ok. Lembrando, cara importador, hoje a declaração de importação, depois que a gente registra, tem uma opção da gente gerar ela em XML. Uma dica de ouro aqui, tá? A declaração em XML. Então, faça com que o seu TI, a pessoa que cuida do seu sistema de emissão de nota fiscal, faça que eles coloquem alguma informação dentro do teu sistema de emissão de nota fiscal, que você possa trazer a sua ADI em XML. Uma vez você consegue importar a sua declaração em XML, logo todas as informações da declaração de importação, elas já vão estar ali pronta para você dentro da nota fiscal. Ali você leva apenas 10 minutinhos para emitir essa nota fiscal, vai colocar algumas informações, caso a declaração não conseguiu
trazer para dentro do sistema, tá? Uma dica aí. Então faça com que o seu TI parametrize ali o seu sistema de emissão de nota fiscal para que consiga importar a sua DI em XML. Dica de ouro, ok? O 8, conferência da nota fiscal. Uma vez emitida a nota fiscal, o cliente manda para o representante legal. E é preciso olhar essa nota fiscal. Por quê? Porque essa nota fiscal a gente manda para o aduaneiro. O aduaneiro vai fazer um pente fino nessa nota fiscal. É lógico que tem porto aqui, eu vou dizer no meu porto, que é uma experiência muito grande, vasta que eu tenho aqui, eles não olham valores da mercadoria, mas eles olham a quantidade, olham se tem o número da declaração de importação, o nome do transporte que está transportando essa mercadoria e o exportador. Então a gente sempre, quando recebe essa nota fiscal, vai lá e dá uma olhada nesses itens. Se o peso bruto está correto, se o peso líquido está correto, se ali o valor... Se no campo ali também, na descrição da mercadoria está correto, precisa estar correto. E nos dados adicionais da nota fiscal, precisa estar o número da declaração de importação. Cuidem, porque quando não é feita essa conferência, vai para o aduaneiro. O aduaneiro vai lá e fala, o número da declaração de importação está errada na nota fiscal. Aí você olha para o relógio e fala, 6h10 da tarde. E agora? O cliente já foi embora, né? Os funcionários já foram todo mundo embora, 6h10 da tarde, porque querendo ou não, tem empresa que dá 17h59, a pessoa já tá com a bolsinha aqui, eu já tô indo embora. Então, ou seja, você perdeu todo aquele trabalhão de ir lá ajudar o cliente, de não ter olhado essa nota fiscal assim que o cliente mandou. E vai ficar para outro dia. É lógico que acontece de você ligar para o cliente e falar, olha, a nota voltou assim assado, tem como você fazer uma carta de correção ou trocar essa nota fiscal? Às vezes acontece do cliente mandar e às vezes acontece também do cliente não conseguir deixar para o dia seguinte. Ou seja, mais uma estadia, mais dinheiro na sua operação. Cuidem, ok? O 9, horários de parametrização. Eu gosto muito dessa parte porque é o horário que você registra suas declarações e fica olhando para o relógio. Eu falo que eu trabalho não com o meu relógio, né? O relógio do meu tempo, eu quero fazer isso a hora que eu quiser ir do jeito que eu quiser. Não, eu trabalho olhando para o relógio, porque é o relógio da Receita Federal, é o relógio do Ministério da Agricultura, é o relógio da Anvisa, né? Então, a gente precisa, e eu mesmo acabo seguindo ali os horários deles. Então, aqui, horário de parametrização. Caro importador que está se aventurando nesse processo de importação. Você que está nesse processo já há algum tempo e não entende nada, venha. Você pode saber e pode também cobrar o seu representante legal. Saber quais são os horários de parametrização. Muitas vezes, quando eu vou contratar algum representante legal em qualquer outro porto do Brasil, a primeira coisa que eu pergunto, quais são os horários de parametrização? E às vezes o despachante fala, não sei, deixa eu dar uma olhada. Como assim não sabe? Você precisa saber os horários de parametrizações e qual horário que vai realmente confirmar canal. Por exemplo, ontem antes de sair do escritório, registrei 2 declarações de importação, uma para o Porto Xavier e outra aqui via Foz do Iguaçu. Parametrizou 7h30 da manhã, eu sei que 7h30 da manhã parametriza. Lembrando, as parametrizações são automáticas, as confirmações, elas têm uma intervenção fiscal, ok? Tem um sistema de gerenciamento de risco da Receita Federal que ali fica rodando as informações dos canais e depois, se tiver algum problema, alguma informação ali errada no sistema, o fiscal redireciona para outro canal. Existem 3 canais que nós utilizamos muito. Existe um 4º, mas ele vou deixar de fora porque ele é algo que assim, excepcional, algo que acontece muito, é muito raro acontecer, mas acontece. Existem 3 parametrizações. O canal verde é aquele que você registra e já vai direto para a conferência, para canal verde, em análise fiscal. Ali o gerenciamento de risco é um sistema da Receita Federal, ele fica rodando durante 2 horas e meia mais ou menos, se não existe nenhum tipo de erro dentro da sua declaração de importação. Se não,
quando dá 2 horas e pouquinho que deu a parametrização, ele vai confirmar. Ou seja, você já vai ter o comprovante de importação, certo? Temos o canal amarelo. O canal amarelo é a conferência documental. Então, deu o canal amarelo, é preciso fazer o dossiê. Lembra que eu falo também do portal único da Receita Federal? Hoje a Receita Federal vem trabalhando pesado para criando um sistema, uma janela única para a gente, nós representantes legais e vocês também importadores, para ter um acesso, uma comunicação ali com os órgãos, Receita Federal ou os órgãos anuentes, Anvisa, Ministério da Agricultura, IBAMA, Inmetro e tudo mais. Então existirá apenas uma janela para a comunicação nossa junto a esses órgãos, que eu acho que foi assim a melhor coisa, acertadíssimo ter feito isso. Porque quando a gente vai, antigamente a gente tinha que entrar em vários sites, em vários sistemas, entender sobre o sistema para poder fazer a operação. Hoje não, vai estar em uma única janela. E isso é muito ótimo, porque otimiza bastante aí o nosso tempo dentro da operação, dando para a gente bastante agilidade e a gente conseguir finalizar as nossas operações o mais rápido possível. Então o amarelo tem que fazer fazer o dossiê, anexar todas as documentações lá, vincular a declaração de importação, que é o número da declaração de importação, e depois o licenciamento de importação, que também ele é numérico. Fazendo essas vinculações, a Receita Federal fica disponível para a Receita Federal. Nessa disponibilização, a Receita Federal vai analisar toda a documentação, né? Se tiver tudo certo, vai desembaraçar, e se estiver errado, vai colocar uma exigência, você precisa ficar acompanhando ali a sua declaração de importação e se tem alguma exigência ou não até o seu desembaraço. E o canal vermelho, além da análise documental, também faz uma análise física da mercadoria, então fique atento. Além da análise documental, você vai fazer o dossiê, anexar todos os documentos que é pertinente à importação, fazer as vinculações da declaração de importação, que é o número dela e a DI para disponibilizar, porque só disponibiliza para o fiscal depois que você faz a vinculação dos números da declaração de importação, do número da declaração de importação e também do licenciamento de importação. E depois, fiquem atentos, avisem o transporte que a mercadoria será verificada. Tá? Muitas vezes aqui acontece muito com a gente no porto de Foz do Iguaçu, porque os motoristas às vezes moram aqui em Foz, vão para casa, ou vão, se não moram aqui, vão no Paraguai comprar alguma coisa e acaba, olha, eu preciso que vocês venham para fazer para tirar o caminhão do box e ir para a rampa da Receita Federal para fazer análise fiscal, né? E às vezes eles não estão, a gente acaba perdendo um dia, então fiquem atentos. Parametrizou um canal diferente de verde, deu vermelho, sobretudo que tem a verificação da mercadoria, avisa o transporte, deu canal vermelho, avisa, já deixa o motorista aí sobre aviso que ele precisa ir para a rampa da Receita Federal para fazer a análise física da mercadoria. Mas isso também não impede dos canais, só um pouquinho, isso também não impede dos canais amarelos, se a Receita Federal achar pertinente de chamar o caminhão para ir para a rampa, ele também pode, sem nenhum tipo de problema. Ok? Então, muita atenção com relação a isso, às parametrizações. Cobre do seu representante legal quais são o horário de parametrização e o horário mais ou menos que vai desembaraçar. E quando o representante legal não sabe sobre as parametrização, eu cobro, eu exijo, eu falo, não, vocês precisam saber quais são os horários. Que muitas vezes eles não dão muita atenção para isso. É bobo, não é bobo. Acaba ficando um dia parado por não saber quais são os horários de parametrização. Por exemplo, eu tive caso de registrar um processo aéreo e daí o representante diz, vai parametrizar canal às 13 horas da tarde. Se não pegar o canal às 13 horas da tarde, só no dia seguinte. Então, como estava próximo às 13 horas, eu acabei não registrando. Mas registrei depois das 13, era umas 16 e pouquinho. E antes de ir embora, eu sempre dou uma olhada nos processos para saber como que tá, se já parametrizou, como é que tá a situação. E a gente vai, muitas vezes eu chego e me deparo que o processo parametrizou. Ou seja, parametrizou e o dia seguinte há uma probabilidade muito grande de desembaraçar logo pela manhã.
E quando não se sabe o horário, por exemplo, só tem canal às 3 horas da tarde, só no dia seguinte. Vamos deixar esse processo para depois, porque não pega mais canal hoje. Ou seja, você acaba perdendo ali todo um dia, deixa para o outro dia, esperar canal de novo. Então você acaba perdendo 1 ou 2 dias, isso vai todo o dinheiro para o porto. Como eu disse para vocês, o porto é uma máquina de fazer dinheiro, minha gente. Cuidado, muito cuidado. Chegou a mercadoria lá, corre para liberar o quanto antes, saber parametrização e tirar a sua mercadoria e fazer você feliz, pelo menos na venda aí da sua mercadoria, você ficar contente aí com o processo e tiver um custo assim bem pequenininho. Custo vai ter, né? Custo tem, não tem como fugir disso, mas ele é um custo aí dentro da sua expectativa da operação. O 10º e último, não menos importante, é a responsabilidade indefinida. Aqui eu falo bastante sobre os representantes legais que vocês contratam aí da sua preferência, mas não olhem só para preço, olhem para valores também. É preciso saber quais são a qualidade que aquele seu representante que você está escolhendo ali na fronteira, qual os conhecimentos que ele tem, qual o que ele está proposto a te entregar, né? Aqui eu falo muito que eu não vendo serviço, eu vendo qualidade, eu entrego qualidade de serviço e resultados, sobretudo, aos meus clientes. Lógico, existem as falhas, mas que a gente não tem como fugir disso, nós somos seres humanos, mas em via de regra, eu não vendo serviço, eu vendo qualidade e resultados para todos os meus clientes nos processos de importação. Então aqui é você entender de quem a responsabilidade do seu representante legal junto aos órgãos anuentes, Receita Federal e responsabilidade do transporte, sobretudo também, qual é a responsabilidade dele, e todo mundo tem as suas responsabilidades. Aqui, quando o cliente começa a operação, ele diz, olha, eu tenho começando uma operação, então você pode alinhar para mim com todo mundo. Eu já começo a alinhação desde o representante legal do exportador no exterior. Mas não precisa disso, mas eu gosto. Eu gosto porque daí eu sei quando a mercadoria vai chegar lá para ele, que ele vai começar a operação de nacionalização dele lá, né, para poder te mandar para o Brasil. Chegando aqui eu vou cobrar o transporte também é um agente. É um agente que precisa olhar para a operação, que ele não é só chegar, trazer o caminhão e encostar. Aqui eu falo caminhão porque eu estou na fronteira de Foz, encostar o caminhão no box e ir embora, tá tudo certo. Não, transporte, avisar, o caminhão está no porto, o motorista trouxe alguma coisa junto com ele, algum documento que vai ser importante, pede para o motorista procurar o representante legal, entregar tudo que ele trouxe lá do exterior. Tudo isso é muito importante. Aí entra a gente, nossa parte de recolher toda essa documentação, dar mais uma analisada, como eu disse para vocês, a gente faz toda a conferência de forma antecipada, antes mesmo do ingresso da mercadoria. E depois, quando chega aqui para nós, a gente só dá mais uma conferida, lança no sistema, registra, aguarda a parametrização, confirmou parametrização, solicitamos nota fiscal ao importador. Quando o importador manda a nota fiscal, a gente confere a nota fiscal, manda para o aduaneiro faz a verificação dessa nota fiscal, se está tudo ok, libera a carga e a carga pode sair do porto. E o cliente vai receber essa mercadoria, o cliente feliz da vida, porque está com sua mercadoria e não teve tanto custo na operação. É possível fazer isso? Lógico que é possível fazer isso. Assim você evita aí de ter grandes problemas e a sua importação segue tranquila, porque você delegou responsabilidade a todos os envolvidos na operação, seja um agente de carga, seja o seu representante legal no Brasil, o representante legal do exportador também. Eu incomodo todo mundo. Eu incomodo. Eliana chata, sou mesmo, eu incomodo porque, como eu disse, eu entrego resultados junto. Eu queria trazer para vocês hoje essas 10 dicas maravilhosas, que elas são muito importantes dentro do processo de importação. E eu quero dizer também para vocês que eu faço um curso, eu ministro aí um curso, o qual eu trago para as pessoas na prática sobre o processo, um passo a passo bem simples, de como você deve seguir com as operações, suas operações de comércio exterior, desde a origem até a sua mercadoria na porta ali da tua empresa. Então ali eu trago mastigadinho todas as informações sobre documentos,
de quem é responsabilidade, aonde começa, aonde termina, quais os incoterms. Então, assim, ali você, cara importador, que está começando com os processos de importação, você que quer iniciar e não sabe nem por onde começar, você é aluno universitário que está fazendo aí um curso técnico ou até mesmo uma faculdade de comércio exterior, está muito no teórico, quer saber um pouco da prática, vem para esse curso, que esse curso ele tem várias dicas importantes ali, é tudo na prática, porque eu faço conferências de declaração de importação até hoje, ou seja, eu sei praticamente sistema, eu sei praticamente assim tudo que vai, tudo que não vai, tudo que precisa, tudo que não precisa, o que é passível de multa, o que não é. E também eu procuro sempre estar alinhado com o exportador, porque é muito importante, com o transporte também até essa mercadoria chegar no Brasil. Então esse curso você tem acesso à plataforma durante um ano. Depois de um ano você pode ter uma assessoria aí comigo, fazer por 30 dias perguntas, e se tiver dúvidas também você pode me perguntar, que eu vou estar te auxiliando ele durante 30 dias. Ele também emite, nós também temos certificado de participação desse curso e material didático que está magnífico, que é tudo sobre a prática do comércio exterior aqui no Brasil. Então clique no link da bio e saiba mais sobre esse curso em importação prática, que está muito bom. E eu agradeço a todos vocês que estão aqui comigo desde o início, me ouvindo sobre esse processo de comércio exterior que eu gosto muito, que é um mundo que muda constantemente. É isso que me motiva a seguir, é isso que me motiva a estar aqui falando sobre comércio exterior e trabalhando também. Então eu quero lembrar a todos vocês que toda quarta-feira, anotem aí na agenda de vocês, às 8 horas da manhã eu estarei aqui no meu perfil falando sobre comércio exterior. Então essa live ela sempre vai estar gravada aqui no meu Instagram e também vai estar no YouTube, caso você queira ali ouvir em uma velocidade 2.0, né? Então eu espero vocês todas as quarta-feiras, às 8 horas da manhã, e clica no link da bio para saber mais sobre o meu curso em importação prática. O comércio exterior lá fora está me chamando, eu preciso ir, como eu disse, eu registrei processos ontem, já parametrizou, então eu preciso dar sequência na operação para liberar o quanto antes essa mercadoria e fazer com que o cliente pague quase nada de armazenamento da sua mercadoria.